Nesse vídeo eu vou te ensinar a dar o primeiro passo para começar a fazer ROM hacking. Assista o vídeo até o final que você vai aprender um pouco mais sobre hexadecimal e tradução de jogos. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso transformar ele em uma série, ensinando também sobre inteligência artificial, dublagem, Stable Diffusion, deepfake e clone de voz. Então, fique ligado. Opa, tudo bem? Rafael Godoy aqui. E hoje eu vou ensinar pessoas que querem entrar nesse mundo de ROM hacking. Agora, o que é ROM hacking? Resumidamente, ROM hacking é aquela galera que quer modificar jogos para traduções, modificar texturas e outras coisas, corrigir jogos também. Nesse vídeo específico, a gente vai estar focando em tradução de jogos, beleza? Você pode começar a traduzir jogos que nunca foram traduzidos. Para você ter noção, o que a gente vai ensinar nesse vídeo aqui, nem mesmo pessoas que já têm equipe de tradução têm esse conhecimento. Então, com esse conhecimento que eu vou ensinar, você vai estar à frente de muitas pessoas que já estão nesse mercado de tradução feita por fãs. E lembrando, a gente está compartilhando isso de graça com vocês. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais notificações como essa. E se te ajudar de alguma forma isso, tem a opção do Valeu Demais, que com R$1 você já pode ajudar aqui o canal a trazer mais vídeos como esse. E caso não queira fazer pelo Valeu Demais, você também pode fazer um Pix aí, agradecendo por esse conhecimento que a gente está compartilhando com vocês. Primeira coisa, eu quero recomendar 2 servidores que o pessoal discute sobre ROM hacking. E lá você pode adquirir mais conhecimento e ajudar as pessoas a traduzir outros jogos também, além de dar ideias e tal, e entrar mais a fundo nesse mundo, beleza? O primeiro servidor é o Central de Traduções. A galera ali, eles traduzem para todas as plataformas. Eles também têm o site deles, então tá aí disponível na descrição o site deles para vocês darem uma olhada. Se quiser só baixar os arquivos, também tá lá. E tem o Chex Brasil, que esse já é específico para Xbox, beleza? Primeira coisa, para você começar nisso, você tem que entender o que é hexadecimal. E para você entender melhor, eu te recomendo esse vídeo do canal Te Ensino. Nele você vai entender melhor como é que funciona. Mas hexadecimal, basicamente, é uma maneira diferente de como contar caractere. Pra gente começar, vamos botar a mão na massa agora, você tem que entrar no site aqui, tem esse programa que eu recomendo, você pode usar qualquer outro, mas esse aqui é o que eu recomendo, que é o HXD. Nele você só vai lá, baixa o arquivo, instala e já pode utilizar tranquilamente. Partindo dessa ideia, você já tendo o programa instalado no seu computador, você vai entrar no GitHub do Crisp, que também vai estar na descrição desse vídeo. E nele você vai ali do ladinho e baixar o arquivo, que são 2. Eu vou fazer primeiro o desafio 1 e o desafio 1A você vai fazer depois que entender melhor como é que funciona. Extraindo os arquivos, a gente tem 2 arquivos. Vamos fingir que isso é um jogo. Nele, quando a gente abre, existem 2 arquivos. Nesse caso, nesse nosso jogo, que é o arquivo executável e um outro arquivo de string. Não importa a extensão. Abrindo agora o programa executável, você vê que é um programa super simples, que é só para você traduzir os arquivos. Ele não funciona nos botões. E também a gente tem o programa que é a string, que a gente vai traduzir. Você tendo instalado o programa HXD, você pode simplesmente arrastar o arquivo para dentro do programa. Ou você tem a opção também de clicar no botão direito, mostrar opções e abrir com HXD, que é a mesma coisa. Aqui a gente consegue ver já as strings, né? Todas as informações que tem que ser traduzidas. E isso poderia acontecer muito bem em algum jogo ou coisa do gênero, beleza? Então a gente tem que começar a analisar os arquivos. Por exemplo, aqui no Yes, nesse caso a gente já consegue contar quantas bytes tem até o próximo, que é o No. Então contando aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então do Yes até o No a gente tem 5 bytes. Então a gente tem conhecimento para começar uma string, a gente também tem que finalizar com alguma coisa, que é esse caso, que é 1.100 ali que a gente consegue ver. Então, começando aqui do Yes, a gente consegue contar para trás. 1, 2, 3, 4 e finaliza de novo. Então a gente tem 4 bytes também até o Yes. Isso tudo que eu selecionei é uma string. A gente consegue observar o mesmo padrão no No, que é o próximo string. 4 e um ponto final. Depois de novo, 4, made by, porcentagem A, é outra string. Sabendo disso, a gente pode vir aqui em cima e botar 4 bytes, que é que a gente acabou de descobrir que é. Temos 4 bytes aqui, que conta cada string. Cada 4 bytes conta uma string. 4, 4. Então a gente pode começar a traduzir, ó. Traduza-me. 2 exclamação. Se a gente salvar e abrir, ele vai aparecer ali, ó. Traduza-me. Foi traduzido já uma parte do nosso, entre aspas, jogo. Agora a gente pode botar, consegue traduzir isso?
E podemos também traduzir o yes só botando sim. Então, sim maiúsculo aqui, salvar e abrir. Podemos ver que quase tudo está traduzido, menos o no e o made by Crisp. Agora é onde a galera se perde. Por exemplo, a galera normalmente simplesmente pega o A e bota aqui. Você acha que daria certo? Na verdade, não vai dar certo. A gente salva aqui, a gente abre, ele dá um erro. Que é o que acontece com a galera no jogo, e eles simplesmente desistem ou tentam usar um outro idioma como base. Você lembra que esse sistema é com 4 bytes? A gente tem 4 aqui no sim e 4 aqui no não. Se a gente pegar o sim aqui e colar no não, vai funcionar? Sim, vai funcionar. Apareceu sim, sim. A gente pode simplesmente agora escrever não e testar para ver se ele funciona. A gente abre o executável aqui e apareceu, funcionou. Agora, por que funcionou? O segredo está no byte que inicia a string, que é esse aqui que está 04. Vamos ver no arquivo anterior como é que estava. A gente bota 4 bytes aqui e a gente vê que está 03 ali do lado. Então a única coisa que mudou o que a gente copiou e colou é esse aqui, 04. A gente tem 13 do não e o último 4, que é o quarto byte. Por isso que é 04. Mas cadê o tio? Falta o tio. Bom, isso de certa forma é algo fácil de se resolver. A gente abre o site aqui e a gente converte simplesmente o tio pro hexadecimal, que é C383. Então a gente vem aqui, bota C3, a gente aperta o botão Insert no computador. Por quê? Porque ele não vai substituir. A gente bota Insert, ele vai inserir. Então a gente consegue ver que a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5 com o último aqui de forma string. E a gente continua com o número 4 no início. Então a gente tem 5, a gente salvar, vai abrir? Não vai dar erro, porque a gente tem um a mais. Então a gente tem que substituir por um número a mais. Então dá 5. Então salva e abre o executável e tá ali o não com o tio. Agora vamos traduzir a última parte, que é o made by porcentagem A, que é a Crisp. A gente vai num site aqui para contar os caracteres. A gente tem 22 aqui. Então agora a gente copia, cola aqui. Lembra que a gente tem que trocar agora o número inicial da string? A gente tem 22 caracteres e a gente troca no número inicial. Para descobrir, a gente pode localizar e para clicar em decimal, botar o número que a gente precisa, que é 23. E a gente aperta em hexadecimal, vai em decimal, hexadecimal, pega o número 17, lembrando que o 17 não é o número total de caracteres, e sim uma nova forma de contar em hexadecimal, que seria 23. A gente coloca aqui 18, porque no final a gente tem 2 pontos, que seria o final total do arquivo, né? Por isso que é um número a mais. Se tivesse uma outra frase lá no final, a gente botaria 17. Mas como é o final, a gente bota 18 e finaliza e vai abrir o programa traduzido por completo. Então, basicamente, é assim que se traduz burlando a quantidade de caracteres. A gente pode até agora brincar e arrumar o que a gente deixou bagunçado. Aqui no Traduzem a gente deixou 2 exclamações, então a gente pode alterar, a gente pode ver quantos caracteres tem. A gente tem 12 aqui, verificando no site. Então a gente vai tirar os 2 exclamações, fica 10. Então a gente podemos testar, se a gente apagar e salvar, a gente consegue abrir. E a gente consegue ver que a gente não consegue abrir mesmo tendo o número a mais. Então a gente tem que deixar o número certo. Se a gente for converter lá no hexadecimal, é o 10. Então mais 1, a gente põe o 11 e converte aqui, a gente tem o 0B. Então 0B é o número correto que a gente botar aqui para funcionar, correto? A gente bota 0B, vamos salvar e abrir, vamos ver se vai abrir. Foi, agora está traduzindo sem a exclamação. A gente pode brincar mais com isso, a gente consegue ver, quebrar mais, ilimitado agora as exclamações. Podemos botar tipo centenas não, mas várias exclamações. Vamos ver quantas que tem aqui. Seleciona tudo, copia, coloca lá para ver quantos caracteres tem. Vamos colar aqui, a gente tem 61. Então a gente tem que pegar 62 por causa do ponto, correto? Lembra do ponto final, que é o da string, a gente tem 3E. A gente pega esse 3E, coloca lá no início e salva. Vamos testar, ver se vai abrir. E abriu com todas as exclamações, não, interrogação, né? Tava falando errado. Mas não quebrou a linha, como é que eu quebro a linha? Agora é fácil, bota quebra de linha, hexadecimal no Google ou no Bing, como eu uso, e tá ali já destacado que você precisa botar, é 0A. Pega esse 0A, coloca lá, eu vou botar no meio, eu vou adicionar nada, só vou substituir 0A, vou salvar, primeiro tem que salvar, e vou abrir o programa e quebrou a linha. Agora você consegue traduzir alguns jogos dessa maneira. Bom, acho que você percebeu que já está de noite quando eu estou gravando esse vídeo. Para mim, quando eu gravo, eu edito, vou gravando e editando,
que faz mais sentido para mim. Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre hexadecimal e traduções. Qualquer dúvida, entre no servidor do nosso canal, o Godoy. Lá eu criei um canal específico pra gente discutir e tirar dúvidas sobre o rune hacking. Agora fica o desafio 1A aí pra vocês. Esse desafio, ele é bem parecido. Ele muda algumas coisas e já te treina para futuramente traduzir jogos. Fica aqui meu grande agradecimento ao Crisp. Foi ele que desenvolveu esse desafio. Lembrando, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações como essa. Se isso te ajudou de alguma forma, deixe seu valeu demais e tenha seu comentário destacado aqui a partir de R$1. E caso não queria mandar um valeu demais, você tem o Pix aqui na descrição. Se vocês gostaram desse método de ensino que eu fiz aqui com vocês, a gente pode começar a falar sobre inteligência artificial, que são coisas bem legais. Grande abraço e até mais.